Você não tem conseguido avançar, crescer, ter sucesso? Percebe que até consegue atingir determinados objetivos, mas não consegue passar deles, ou às vezes até cai o teu rendimento, não consegue ter performance. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou te falar quais são as crenças que têm te impedido de chegar no próximo nível. Eu sou Shirley Caminha, psicanalista, analista comportamental e trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 20 anos. Falar sobre crenças limitantes é algo muito mais profundo do que o que a maioria das pessoas acreditam. Eu me deparo muitas vezes nos meus atendimentos individuais com pessoas que me perguntam: Shirley, o que são crenças limitantes? Da onde elas foram geradas? Por que eu não consigo me livrar delas? Para trazer essa clareza para você, eu quero primeiramente falar sobre algo que antecede essas crenças limitantes. Nós somos energia e nossa energia que está dentro do nosso corpo, ela emana uma frequência energética, tá? Onde vai atingir um raio de até 6 quilômetros ao meu redor. Primeiro ponto, guarda isso que eu acabei de falar para você. Quando uma mulher, ela fica grávida, ela tá com um bebê dentro dela, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela vê, tudo aquilo que ela sente, é passado para aquela criança. Então, se nós somos energia e a frequência energética dela ou das pessoas que estão ao redor delas não é positiva ou não traz algo de benefício ou de positivo para ela, isso automaticamente vai ser passado para esse bebê. E é por isso que são chamados de padrões mentais. Esses padrões mentais têm a ver com a nossa genética, têm a ver com a nossa essência, têm a ver com os nossos familiares, os nossos antepassados. E tudo isso gera a tão famosa crença, a crença limitante. E aí você pode estar se perguntando assim: tá, eu entendi que isso vem de um padrão, isso vem de algo que foi gerado lá atrás, na minha infância. E depois que eu entendi tudo isso, por que eu não mudo? É exatamente porque esses padrões mentais, eles geraram padrões emocionais, emoções, sentimentos de alegria, de tristeza, de melancolia, de fúria, tá? Geraram esses padrões e esses padrões geraram um comportamento. E esse comportamento ao longo do tempo, ao longo da vida, acabaram que gerando verdades absolutas. E essas verdades absolutas são exatamente as suas crenças, que podem ser limitantes ou podem ser impulsionadoras. Isso aí vai depender muito da tua história, de como você foi criado, o ambiente, as pessoas, o que você passou, tudo isso vai influenciar. Além de que as nossas crenças também, elas são consequência de como a gente vê duas crianças gêmeas, ou seja, da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, passando a mesma situação, ou de escassez, ou de abundância, ou de medo, ou de dor, do que seja. Cada uma delas vai ver aquela situação com as suas lentes, com a sua interpretação. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você aqui é que as crenças, elas são a forma como nós interpretamos tudo aquilo que nós vemos, ouvimos ou sentimos. É mais ou menos assim: nós somos resultados de tudo aquilo que nós pensamos. O que eu penso vai trazer para mim um tipo de comunicação. Essa minha comunicação vai trazer um comportamento, uma forma de me comportar. Esse comportamento vai gerar uma crença. E aí esse fluxo, esse looping, ele é constante. Essa crença gera em mim
um pensamento que gera uma comunicação, que gera um sentimento, que gera um resultado e assim sucessivamente. Então, se eu não conseguir entender, me conectar, descobrir o que é que me limita, eu não consigo sair daquilo que está me impedindo. Então, por exemplo, você conhece alguém extremamente inteligente, é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa que teve oportunidades boas na vida, que até conquistou cargos grandes dentro da empresa e tudo mais, mas que essa pessoa, ao chegar em um determinado ponto, ela simplesmente não consegue passar dali, não consegue ter resultados melhores, ou que às vezes ela perde tudo e começa tudo novamente, e ela vai crescendo com a mesma velocidade que ela cai, é a mesma velocidade que ela consegue alavancar os resultados. Conhece alguém assim? Então, essa pessoa provavelmente ela tem uma crença que limita, que não deixa ela passar e que ela não tem controle sobre essa crença. Porque assim, o conhecimento, ele transforma. Ter um entendimento do que me atrapalha, do que me impede, isso me ajuda a dar um passo a mais. Mas às vezes essas crenças, elas estão tão enraizadas que nós não conseguimos descobrir, não conseguimos entender da onde vem, por que a gente não consegue dar um passo adiante. E é por isso a importância de nós nos conectarmos com nós mesmos. Se você está gostando desse conteúdo, dá o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho. Toda vez que eu estiver colocando um conteúdo novo, você será avisado. Uma dica que eu dou aqui já para vocês é meditação. É importante que você medite, que você internalize. A meditação nos faz nos conectar conosco, com o nosso interior. E quando eu falo de meditação, eu não estou falando de espiritualidade. A espiritualidade, ela também é importante, mas você precisa se conectar com você mesmo, com o seu interior. É você tirar um momento do dia, ou então um dia na semana, para que naquele dia você não vai fazer nenhuma atividade cognitiva, você não vai fazer nenhuma ação física, enfim, alguma atividade física, nada disso. Você vai pegar esse dia e você vai fazer o que eu chamo de ócio criativo. Você vai se conectar com a natureza, você vai se conectar com o seu corpo, você vai se conectar com você mesmo através de uma música, de uma meditação. Eu tenho outros vídeos que eu explico quais são os tipos de músicas que você deve ouvir, qual é a frequência certa daquela meditação para que o seu cérebro ele possa baixar os níveis de ondas cerebrais, para que você tenha realmente uma conexão maior com você mesmo, tá? E tudo isso vai te levar a alguns momentos da tua vida, talvez um momento de infância, talvez um momento de adolescência, talvez até mesmo um momento ainda mais profundo, que você vai se ver no útero da sua mãe. É possível. Sim, claro que é possível. Então, desde que você utilize a ferramenta certa, a técnica certa, você vai conseguir ter esse nível de conexão. E aí sim você vai conseguir trazer as memórias, as lembranças de situações que te feriram ou que te trouxeram alegria. E tudo isso vai te permitir a você conhecer um pouco mais de si e tirar todo o impedimento, sabe? Destruir tudo que vem te atrapalhando, resolver aquela situação. É mais ou menos assim, todos nós temos uma criança dentro de nós. Uma criança, imagine que essa criança é como o seu subconsciente. Existe um livro, que depois eu vou colocar aqui na descrição para vocês, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. É fantástico. E ele fala exatamente sobre essa criança, ele intitula essa criança como subconsciente. E no nosso subconsciente estão exatamente aquelas memórias, aquelas lembranças
que por uma forma do nosso cérebro dele nos proteger, ele pode esconder aquela memória. Por quê? Porque aquela memória, aquela lembrança, ela te causou algum tipo de dor. Tudo aquilo que nos traz medo, dor, sensação de impotência, o nosso cérebro ele busca esconder. Para que você possa entender melhor, o caminho é o seguinte: as nossas crenças, elas vêm antes dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são confundidos pelas nossas crenças. Os nossos resultados vêm das nossas ações. As ações são as nossas decisões, que são tomadas através dos nossos pensamentos. Percebe como é muito mais profundo? Em algum momento da vida, nós achamos que não somos capazes, que não vamos conseguir, e começamos a ouvir uma voz dizendo: você não consegue, você não é capaz, o outro é melhor, esse cargo não é para você, melhor você ficar calado, a culpa realmente é sua. Sabe, essas palavras, essas coisas que nos traz para baixo, esse sentimento que em vez de nos alavancar, ele nos destrói. São verdades absolutas. Porque se tem uma voz que tem autoridade sobre nós, é a nossa própria voz. É a primeira que a gente ouve. Quando um bebê chora, ele ouve primeiro a voz dele mesmo chorando ali. Então, a nossa voz, ela tem uma autoridade muito grande sobre nós. E quando nós pensamos, nós ouvimos que voz? É a voz do outro? Não, é a nossa própria voz, dizendo que a gente pode ou que a gente não pode. E as duas coisas estão certas. Se eu digo que eu posso, porque eu acredito, é uma verdade absoluta, uma crença. Se eu digo que eu não posso, eu realmente não posso, porque eu acredito que não posso, é uma verdade absoluta. Por isso a importância de entendermos a nossa história, a nossa essência. É importante que você mergulhe dentro de si, é importante que você procure um profissional para que você possa descobrir e entender um pouco mais sobre você mesmo. Saber sobre as nossas crenças é uma imersão profunda em nós mesmos. E muitas vezes não conseguimos, na verdade muitas vezes não, na maioria das vezes, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então aqui eu quero te ajudar, eu vou te dar uma dica, vou te ensinar aqui uma atividade para você começar a se conhecer um pouco mais. Quando chegar ao final do dia, você vai fazer um relato de tudo que te aconteceu, todas as coisas que te aconteceram. Você vai ver que você vai talvez focar muito mais nas coisas negativas do que nas coisas positivas. E isso mostra que o teu nível de crença limitante está maior do que o teu nível de crença impulsionadora, porque você sempre está olhando o lado positivo. Como eu faço para mudar, Shirley? Quando você for escrever na próxima vez, procure só colocar as coisas positivas que te aconteceram. Comece a escrever todas as ideias, tudo, sabe? Até o fato de você abrir os olhos, até o fato de você estar vivo, até o fato de você poder andar. Tudo isso já é motivo suficiente para você agradecer, para você estar feliz, para você anotar lá. E aí você vai ver que as coisas começam a fazer um sentido diferente. Quando você começa a olhar para as coisas positivas, você começa a ter uma frequência energética, você começa a atrair coisas positivas para você. Quando você foca no problema, nas dificuldades, na verdade, que te acontece, você atrai tudo aquilo de negativo para você também. Tá fazendo sentido? E aí eu quero trazer mais uma atividade para você. Você vai colocar o seguinte: papel e caneta na mão. Como eu estou me sentindo hoje?
tá? A pergunta é essa: como eu estou me sentindo hoje? Eu acordei, não estava muito bem, mas aí levantei, tomei meu café, fui trabalhar, encontrei uma pessoa legal e conversamos, ou então, enfim, coloca como você está se sentindo. A segunda pergunta que você vai se fazer é o seguinte: aonde eu quero chegar? O que eu quero? O que eu quero para minha vida daqui a 6 meses? O que eu quero para minha vida até o final do ano? Qual é o teu objetivo? O que você quer? Colocou? Agora você vai colocar o seguinte: por que eu ainda não alcancei? Por que eu ainda não cheguei nesse objetivo? Por exemplo, digamos que a sua meta: Shirley, eu gostaria de perder 10 quilos. Legal. Então, eu gostaria de chegar ao final desse ano eliminando 10 quilos. Por que eu ainda não eliminei? Porque eu não estou fazendo uma atividade física, porque eu não estou fazendo uma alimentação saudável. Ok. Por que você não está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso porque eu trabalho muito. Chego muito tarde e não tenho mais energia para ir fazer atividade física. Por que você não está indo fazer atividade física mesmo quando você chega cansado? Porque é mais fácil, ou porque eu quero emagrecer para ter uma vida saudável, mas isso pode deixar mais para frente. E aí você vai fazendo os porquês. E aí você vai ver que à medida que você vai fazendo os porquês, perguntando por quê, você vai entender qual é o gatilho que está fazendo com que você não consiga emagrecer. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu acompanhei uma pessoa, uma empresária, né, que ela, na verdade, ela me procurou, não foi nem para questões de business, foi por uma questão pessoal, que ela queria entender por que ela tinha tanta dificuldade com relação ao peso dela. Ela é uma pessoa bem-sucedida, inteligente, competente, bonita, bem casada, com filhos. A empresa estava numa ascensão fantástica e ela simplesmente, uma coisa que era tão óbvia, tão boba, tão tola, que era simplesmente uma reeducação alimentar, ela não conseguia ter. Já tinha feito cirurgia de lipo, já tinha feito vários procedimentos e ela sempre acabava voltando a engordar. E aí, dentro desse acompanhamento, começando a fazer algumas perguntas para ela e tudo mais, eu perguntei como era a infância dela. Ela teve uma infância com muita escassez, né, dificuldade financeira e tudo mais. E aí ela me disse assim: Shirley, mas eu já sei disso, hoje eu não tenho mais isso, hoje as coisas são diferentes, né? Na minha vida, na minha casa, eu posso ter a comida que eu quiser para me fazer uma dieta, mas eu não sei o que acontece. Eu perguntei para ela qual era das refeições, a refeição mais difícil, mais desafiadora para ela. E ela me disse assim: é o horário do lanche da tarde. Nossa, Shirley, esse horário, sim, é o que eu acabo detonando toda a minha reeducação alimentar. E aí eu perguntei um pouco sobre a infância dela. E aí ela me falando sobre a infância, ela me conta que quando ela ia para a escola não era empolgada para estudar, era pelo lanche da escola. A realidade financeira da família dela era tão difícil que era a única alimentação que ela tinha durante o dia, era exatamente o lanche da escola. Então, naquele horário, ela comia o que ela podia e o que sobrava até dos coleguinhas ela comia também. Ela não deixava sobrar absolutamente nada. E eu falei: nossa, que interessante. E você estudava em que horário? E aí ela me disse que ela estudava no horário da tarde. E aí eu perguntei para ela: e como é no horário do lanche? Onde você está? Está na empresa? Está em casa? Não, geralmente eu estou na empresa. A gente tem uma sirene que toca e todos os funcionários e nós também, diretores, a gente vai ali. E ali eu como cuscuz, eu como ovo. E ela começou a dizer que eram só guloseimas, coisas bem gordas e tal. E eu falei: nossa, que interessante. E na escola, como era que era dado um sinal para vocês irem para o lanche? Aí ela disse: meu Deus, Shirley, era uma sirene que tocava e a gente corria para a hora do lanche.
Ou seja, o gatilho emocional, a crença de escassez estava tão forte através desse gatilho que era a sirene, que ela não conseguia passar para um outro nível. Entende a importância de você compreender e entender a você mesmo? Essa pessoa, ela já tinha feito acompanhamento psicológico, ela já tinha feito terapia, ela já tinha feito cirurgias, procedimentos, mas ela sempre voltava para o mesmo ponto. A partir do momento que ela entendeu qual era a crença limitante que levava ela a voltar para o mesmo ponto, a chave virou e tudo teve um resultado completamente diferente. Percebe aí? Essa é a importância de você compreender quais são as crenças que te impedem. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e fica com Deus.